Pessoal, nós vamos resolver aqui agora então os problemas 2.35 e 2.96 do livro Química Ciência Central, né? Os principais autores são Brown e LeMay. Vamos lá então. O problema 2.35 nos diz o seguinte: são encontrados apenas dois isótopos de cobre na natureza, cobre 63, é dada a sua massa, né? E cobre 65, é dada também a sua massa, né? E a abundância de cada um dos isótopos. E pede-se então, calcule a massa atômica média do cobre, né? Esse exercício ele ilustra como é que se calcula a massa média de um elemento, né? Que é aquela massa que aparece lá na tabela periódica. De onde vem aquela massa para cada elemento que aparece na tabela periódica, né? Bom, calculando-se conforme nós vamos calcular aí nesse exercício, né? Você é uma média aritmética ponderada da massa molar, da massa, enfim, dos isótopos, né? Nesse caso aí está expresso como unidade de massa atômica, né? Então seria a massa de um átomo apenas, né? Ou você pode considerar que seria a massa molar, né? Se você tomar esses números aí e expressar em gramas por mol. Mas enfim. Então você multiplica a massa de cada átomo pela sua abundância relativa, nesse caso são dois isótopos apenas, né? Soma tudo isso e divide por 100. O resultado é a massa, enfim, o resultado é uma média aritmética ponderada, né, das massas molares dos isótopos, e é essa massa justamente que é aquela massa que aparece lá na tabela periódica, no caso do cobre 63,55 unidade de massa atômica para um único átomo, ou 63,55 gramas por mol, se eu estiver considerando aí a massa de um mol de átomos. Nesse caso eu chamaria de massa molar, né? E não de massa atômica. Mas enfim, média aritmética ponderada, né? Você toma a massa do isótopo, multiplica pela sua abundância, faz isso para cada um dos isótopos, soma tudo isso e divide por 100. Essa média aritmética ponderada é justamente aquela massa média, né? Massa atômica média, que aparece para cada elemento na tabela periódica, né? Nos problemas, os autores vão explorar muitas vezes apenas outras variantes matemáticas possíveis, né? Em vez de fornecer a abundância e a massa de cada isótopo e pedir para você calcular a massa média, né? Que é o que está sendo pedido nesse caso, a massa do elemento, enfim, que é uma média aritmética ponderada. Então, na verdade, muitas vezes você dá a massa do elemento e pede a abundância ou a massa de um dos isótopos, etc. Mas, enfim, são apenas variações matemáticas possíveis, né, dentro da equação. O fato é que você calcula, então, a massa de um elemento dessa maneira, tá certo? Passemos, então, para o problema seguinte. Problema 2.96 nos diz o seguinte: são encontrados na natureza dois isótopos do elemento gálio. Um deles tem a massa 68926 e o outro tem a massa 70,925 unidades de massa atômica. Bom, quantos prótons e nêutrons há no núcleo de cada isótopo? Escreva o símbolo atômico completo, etc, etc. E letra B, a massa atômica média do gálio é 69,72 unidade de massa atômica. Calcule a abundância de cada isótopo, né? Então vamos lá. O isótopo de massa 68926, o inteiro mais próximo é 69, então é o gálio 69. O isótopo de massa 70,925, o inteiro mais próximo é 71, então é o isótopo 71 do gálio, é o gálio 71. Bom, o elemento gálio, né, basta consultar a tabela periódica, tem número atômico 31, o que significa dizer que ele tem 31 prótons no núcleo. O número atômico é o número de prótons. Subtraindo do número de massa o número atômico, eu encontro o número de nêutrons, né? Gálio 69 tem 38 nêutrons no núcleo, com mais os 31 prótons dá um número de massa 69. E o gálio 71, né? 71 menos 31, 40, tem 40 nêutrons no núcleo, né? Somados aí com os 31 prótons, evidentemente, chega-se ao número de massa 71, né? É preciso distinguir entre número de massa e massa, né? O número atômico é o número de prótons. O número de massa é a soma do número de prótons e mais o número de nêutrons, né?
Tanto o número de prótons quanto o número de nêutrons num átomo são números inteiros. Então, o número de massa, que é a soma de dois números inteiros, número de prótons e número de nêutrons, evidentemente será sempre também um número inteiro. Já a massa não é um número inteiro, como podemos ver aí, né? Tanto o isótopo 69 quanto o isótopo 71 têm massas fracionárias. A massa do elemento, né? A massa de um átomo ou de um mol de átomos do elemento, como seja, não é um número inteiro. Perfeito? Então não confundir massa com número de massa. O número de massa é a soma de dois números inteiros, número de prótons e de nêutrons no núcleo, então será realmente um número inteiro. Já a massa, né, que é a soma da massa de todos os prótons e nêutrons que constituem aquele elemento, né? Normalmente a massa dos elétrons aí vai ser desprezada, mas tecnicamente você teria que somar isso também, né? E além disso, quando fizer o cálculo, você tem que levar em conta a energia que é liberada quando o núcleo atômico estável é formado, etc., de acordo com a teoria da relatividade. Mas enfim, a massa não é um número inteiro. Não confundir massa com número de massa, né? E a representação, a mais comum, na verdade, é essa que aparece aí no canto inferior para o galho, né? Tanto o número atômico quanto o número de massa colocados do lado esquerdo do símbolo do elemento, né? O número de massa como sobrescrito e o número atômico como subescrito. Ou você também pode encontrar em alguns textos, né, da forma que aparece aí em azul, né? O número de massa como sobrescrito e o número de atômico como subescrito, mas no caso colocado no canto direito, né, ali do símbolo do elemento. Mas a forma mais comum é essa que aparece aí em preto, né, para o galho, né? Tanto o número de massa quanto o número atômico do lado esquerdo do símbolo do elemento, no caso o número de massa em cima, né, como sobrescrito, e o número de prótons, o número atômico, embaixo, né, como subscrito, tá certo? Mas enfim, havia também na letra B, enfim, a letra B, pergunta-se qual a abundância de cada isótopo, né? Já vimos no exercício, né, referente ao cobre, como é que se calcula a massa do elemento. A massa do elemento é uma média aritmética ponderada da massa dos seus isótopos. Você multiplica a massa de cada isótopo pela sua abundância, para tantos isótopos quantos existam, né? Soma tudo isso e divide por 100. Bom, mas nesse caso foi dada a massa de cada isótopo e foi dada a massa média, 69,72 unidades de massa atômica, né? E o que se pede, na verdade, é a abundância de cada isótopo, né? Então, vou chamar a abundância do isótopo 69 de X, a abundância do isótopo 71 de Y, né? Então, a abundância do isótopo vezes a sua massa, para os dois isótopos, somar dividido por 100, dá a massa média que nós já conhecemos. Mas aí nós temos uma equação com duas incógnitas. Então, para resolver o sistema, eu preciso de duas equações. Já tenho uma, só falta outra. E eu sei que a soma da abundância de todos os isótopos que constituem um determinado elemento é igual a 100. Então, eu sei que nesse caso, x mais y é igual a 100. Né? Então, posso colocar x em função de y, ou y em função de x, como seja, substituir na equação de cima, e aí é simplesmente uma operação algébrica, né, para se chegar aos valores de x e y. Fazendo os cálculos, nós chegamos a 60,28, né, 60,3% para o isótopo 69 e 39,72 ou 39,7% para o isótopo 71, né, em muito boa concordância com o valor experimental obtido aí por espectrometria de massas, né, que dá 60,11% para o isótopo 69 e 39,89% para o isótopo 71. Tá certo? E assim então calculamos a abundância aí dos dois isótopos de galho. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.